Sempre uma grande alegria vermos as crianças na casa do Senhor. Essa igreja sempre fica muito bonita quando ela recebe seus adoradores, suas famílias, quando ela canta ao Senhor lindas canções. Hoje, aqui também, o nosso tempo de canções. Linda é a voz da igreja quando canta ao Senhor. São maravilhosas as feições dos irmãos. Alguns cantam de olhos fechados, outros cantam lendo e pensando. Que adoração é a adoração da igreja quando ela o faz em espírito e em verdade, verdadeiramente, nunca por aparência, verdadeiramente. Que expressão maravilhosa ao Senhor em nome de Jesus, não é? Louvado seja Deus por isso. Nós vamos estudar a palavra de Deus agora. Quero convidá-los para que abramos a escritura em Marcos capítulo 7, versículos de 17 a 23. Evangelho de Marcos capítulo 7, versículos 17 a 23. ênfase da nossa meditação nessa manhã é guarda o coração. Guarda o coração. Guarda o coração, porque assim como a palavra de Deus diz que do coração procedem as fontes da vida, a palavra de Deus também diz que é do coração que procedem os maus desígnios. Então tem que ter uma administração aí no coração, precisa. E nós vamos entender isso à luz da palavra de Deus, permitindo o Senhor, por sua graça, como guardar o coração. Como guardar o nosso coração. Leiamos o texto, do versículo 17 para frente. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim, vós também não entendeis, não compreendeis, que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Começando com as nossas crianças, que sempre acompanham a nossa exposição bíblica, fazendo alguma ilustração. Pastor, gostaria que vocês fizessem 2 desenhos básicos na folha de hoje. Como sempre peço, desenhem a Bíblia, desenhem as Escrituras, por favor. Porque as Escrituras são a palavra de Deus. Elas não contêm, elas não têm partes da palavra de Deus. Elas são mesmo a palavra de Deus. A Escritura é a palavra de Deus. E do lado das Escrituras, desenhe um coração, porque é o mais perto que o pastor pode chegar dos seus sentimentos, da sua consciência, do seu entendimento. E enquanto você desenha a Bíblia de um lado e o coração do outro, pastor, gostaria que você fizesse uma conexão entre essas duas coisas, uma flechinha que conecte o coração e as Escrituras. Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração precisa estar cativo às Escrituras. Tá bom? Se as crianças trabalham com redes sociais, mídias sociais, vão ver que lá nas mídias nós temos um coração inteiro e muitas vezes também temos um coração quebrado. Um desenho pequeno de um coração quebrado. E a oração deste pastor é que o seu coração esteja sempre inteiro à palavra de Deus, íntegro diante de Deus. E quando converso com os adultos, os 2 desenhos ou as 2 figuras também podem nos falar muito o quanto o nosso coração está cativo às Escrituras, o quanto o nosso gosto pela palavra de Deus é inteiro. O quanto nós amamos a palavra de Deus, porque quando nós falamos de coração para nós adultos, isso está muito relacionado a amor. E quando eu falo de amor, não estou falando de sentimentos, mas estou falando de gosto mesmo, de entrega mesmo, de inteireza de alma à palavra de Deus.
Então eu começo essa exposição, o tema é guarda o teu coração, guarda o coração, dizendo que eu quero defender 3 ideias aqui. A primeira é que pureza não é resultado de dieta, não é resultado do que se come. Pureza é resultado de santificação. Primeira ideia. Pureza não é resultado de dieta, não. Pureza é resultado de santificação. Segunda ideia é que algumas tradições invalidam a palavra de Deus. Algumas tradições invalidam a palavra de Deus. E terceira ideia que eu quero defender é que somente o sangue de Jesus, somente o sangue do Cordeiro pode remir pecados. Nada mais. Nem um ritual, nem nada. Só o sangue de Jesus derramado na cruz paga pecados. E por que eu estou falando isso? Você viu que eu li o finalzinho do capítulo 7, do versículo 17 até o versículo 23, e é um momento que Jesus havia acabado de falar alguma coisa muito impactante, revolucionária. É tão importante que eu vou ler o que Jesus falou, porque se eu falar simplesmente, relatar, eu não vou conseguir relatar o que Jesus falou. Vocês entenderão o que de revolucionário o Senhor Jesus falou, que quando ele entrou em casa, os discípulos falaram: Senhor, ajuda a gente a entender, porque os fariseus estão revoltadíssimos com o Senhor e nós estamos sem entender nada. Tem 3 ideias aqui, os discípulos estavam querendo dizer. A sua ideia, a ideia dos fariseus e nós que estamos no nem. Nem entendemos os fariseus e nem entendemos o que o Senhor está querendo dizer. Explica isso. Para os discípulos terem essa conversa com Jesus, é porque era alguma coisa muito interessante que eles precisavam entender, mas não haviam entendido. Vamos ver isso? Essa história começa, na verdade, meus irmãos, na última pregação que nós fizemos aqui, que foi até o versículo 56. Marcos 6 até o versículo 56. Agora vejam do capítulo 7, do versículo 1 para frente o que vai acontecer. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos deles comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus, vejam que está entre parênteses, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam das praças, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Então esse é o problema. E os fariseus identificam que o fato dos discípulos não se lavarem, e não era uma questão de higiene, era uma lavagem cerimonial, é uma regra intensa. Se eu discorrer para vocês aqui, dá umas 3 páginas, como era a lavagem de mãos dos fariseus, do ponto de vista do cerimonialismo. Como eles veem que os discípulos não fazem isso, as formas, como colocava a mão na água, levantar as mãos, deixar a água correr, lavar, e então, porque lavou, ficou sujo de novo, tem que colocar de novo na água, deixar escorrer. Era um trabalho enorme lavar as mãos, para que no entendimento deles ficasse puro. Eles identificam isso e eles dizem: isso está na tradição dos anciãos, por que os teus discípulos não fazem isso? Então nós temos que entender o que era a tradição dos anciãos. O que era essa tradição dos anciãos? Meus irmãos, para os judeus, para os fariseus, 2 coisas eram muito importantes: os 10 mandamentos e os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Isso era muito importante. Mas, tanto os 10 mandamentos quanto o Pentateuco, os 5 livros, eles tinham muitos princípios. Muitos princípios. E há mais ou menos uns 3 séculos antes de Jesus, surgiu um grupo de peritos dentro dos fariseus, dentro dos judeus, que quiseram esmiuçar princípios. Exemplo: não matarás. Ok, é um princípio, não pode matar. Mas alguém se levanta e diz: mas espera aí, e se for legítima defesa? Alguém tem que entender isso aqui melhor.
percebe? E então começou-se a desenvolver em cima dos princípios algo chamado de regras e regulamentos novos. Isso não estava escrito ainda no tempo de Jesus. Isso era passado de pai para filho, chamado de lei oral. Alguns grandes homens dentre os judeus, como o Rabino Hillel, o Rabino Shammai, eles foram concatenando todas essas regras, esses regulamentos, a ponto de, mais ou menos uns 300 anos depois de Jesus, eles fizeram um resumo de todas essas regras e regulamentos e deu-se o nome de Mishnah. Era sobre isso que eles estavam falando. Tradições, regras e regulamentos que foram colocados para, entre aspas, explicar princípios. E então os fariseus questionam a Jesus. Tem uma lei, tem uma tradição dos anciãos, por que é que os discípulos não obedecem? Aqui em Marcos está tênue a acusação, não observam, alguma coisa assim. Mas em Mateus, a palavra é muito mais dura deles. Eles são desobedientes às tradições dos anciãos. Por que eles estão fazendo isso? Que fé é essa? Que ação é essa que o Senhor e os seus discípulos querem propor ao povo da nossa geração, se vocês não obedecem à tradição dos anciãos? Então esse era o problema. Estava ligado aqui à lavagem das mãos. A partir daí, vocês vão perceber como é que Jesus responde a eles. Isso está no versículo 6. Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus retruca a pergunta dos fariseus, dizendo: nós temos um assunto mais sério para falar aqui do que lavagem de mãos. O assunto é aparência versus consciência. Temos um assunto para tratar aqui. É possível alguém honrar com os lábios tendo o coração distante? É possível? Então é a pergunta que eu faria, né? Jesus faz uma afirmação e ele diz: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Relatando uma passagem do profeta Isaías. Veja só, o 7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhe ainda: jeitosamente rejeitam o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, e aí Jesus vai fazer a defesa da lei moral, da palavra de Deus, que era honrar pai e mãe, e que eles não estavam honrando pai e mãe. Jesus vai explicar por que eles não estavam honrando. Pois Moisés disse: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, isto é, na tradição dos anciãos, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã. Para nós a palavra corbã não quer dizer nada, mas no conceito aramaico era consagrado ao Senhor, consagração ao Senhor. Aquilo que você deve requerer de mim é que eu sou consagrado a Deus, todos os meus bens são consagrados a Deus. Os fariseus faziam isso para não ajudarem os seus pais na hora das dificuldades deles, nas velhices deles. Então notem como eles haviam invertido a lei. Enquanto os fariseus chegam e dizem: seus discípulos não lavam as mãos cerimonialmente, porque a tradição dos anciãos diz que é para lavar, e eles não lavam. Jesus diz: é sobre lavagem de mãos? O problema é esse? O problema é que vocês estão distorcendo a palavra de Deus. Estão tentando, como um dia Isaías identificou, honrar com os lábios, mas com o coração distante. A tradição não pode invalidar a palavra, fariseus, é isso que Jesus está dizendo. Vejam o nível do problema. Por isso que os discípulos falaram: ajuda a gente, que não estão conseguindo entender a dimensão disso. Então Jesus está questionando, eles diziam: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendeis.
Não há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí encerrou a conversa com os fariseus. Ficou aquele dito pelo não dito, aquela situação estranha, aquele silêncio ensurdecedor. E aí vem a passagem que nós falamos. Então ele entra em casa, se despede da multidão. Os seus discípulos dizem, fala-nos mais. A gente precisa entender melhor sobre esse negócio de pureza ou impureza. A gente precisa entender melhor esse negócio de adoração versus aparência. A gente precisa entender melhor por que é que a gente não está se lavando as mãos ou não está lavando as mãos. Ensina a gente, mestre. E aí vem essa explicação então de Jesus. Eu acho que até aqui dá para entender, meus irmãos, que os fariseus estavam muito distantes da palavra de Deus, muito separados do ensino simples da palavra de Deus. A palavra de Deus é um ensino simples, a palavra de Deus é sempre um princípio. E o princípio guarda o coração, não é para ser questionado, é para ser pensado em como eu posso fazer isso. Os fariseus estavam com seu coração longe da palavra. E por isso eles questionavam coisas simples, por isso eles se atinham a coisas secundárias, terciárias. Por isso para eles era importante brigar com Jesus por uma coisa sem nenhuma importância. Que tempo gasto brigando por nada. Isso é tradicionalismo. Isso é errar no foco. E isso os fariseus estavam fazendo. Por causa disso, a defesa das 3 ideias que eu falei no começo. Pureza não é resultado do que se come, não é resultado de dieta. Pureza é resultado de santificação. O pecado, meus irmãos, no pensamento de Jesus, como Jesus ensina os fariseus aqui, começa no pensamento, na intenção. Depois ele se consuma em atitudes. Existe a Bíblia e existe o coração do homem. A Bíblia, ela tem o poder para encher o coração do homem. Mas o homem pode, e a gente vê isso é da natureza humana. O homem pode, com um simples pensamento, dar origem a uma terrível ação. Quanto mais o coração estiver distante das Escrituras, mais o homem está propenso a más ações. A má ação dos fariseus era o seu distanciamento da palavra. E quando nós olhamos para um texto como esse, e Jesus dizendo, fariseus, lavagem de mãos não remove a contaminação do coração. Vocês acham, porventura, que se os meus discípulos fizerem os procedimentos que vocês fazem, o seu coração ficará limpo? Fariseus, vocês acham que pelas práticas que vocês têm, o seu coração é purificado? Depois, Paulo vai falar, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, os versículos 8 para frente, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que faz sentido, nisso pensais. O grande ponto aqui de Jesus com os fariseus é, vocês estão fazendo por fazer coisas no automático e não estão pensando. O seu coração não está debaixo da palavra e nada vai, absolutamente nada vai tratar, melhorar, ajustar a vida de vocês, fariseus. Eu estou no texto. Nada do que vocês praticarem externamente vai purificar. O que está no vosso coração. Para Jesus, não adiantava fazer dieta, não adiantava lavar as mãos, não adiantava dizer isso pode se comer, isso não se come. Se comer isso fica impuro, se comer isso fica puro. Deus não olha para o que entra no homem. Deus não caracteriza o homem por puro ou impuro, por aquilo que ele come ou bebe. Os fariseus estavam errando nisso. Estavam achando que era possível defender uma pureza externa. Jesus diz que não tem pureza externa se ela não vir do coração. Então essa é a primeira coisa. Pureza não é resultado de dieta para Jesus. Pureza é resultado de consciência. Pureza é resultado de pensamento. Pureza é resultado de colocar cerca no pensamento.
Pureza é resultado de sofrer com os maus pensamentos, que nós já vamos entender daqui a pouquinho os maus desígnios. A segunda ideia do texto. Para Jesus, a tradição dos anciãos, a criticidade para com a palavra simples de Deus, honra pai e mãe, que eles haviam distorcido tanto, dizendo que eles não precisavam honrar o pai e a mãe com os seus recursos, porque tudo estava consagrado ao Senhor. Veja a distorção para não honrarem na prática pai e mãe. Por causa disso, eles estavam sim, com essa tradição, invalidando um mandamento. E como é que a gente invalida o mandamento? Vejam no texto, vejam no versículo 8. Negligenciando o mandamento, a primeira forma, o primeiro momento é quando a gente negligencia a palavra de Deus. Negligenciar é não dar importância à palavra de Deus. Mas veja o passo mais profundo de como é que a gente vai invalidar a palavra de Deus. No versículo 9, logo para frente, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, ou seja, primeiro a gente negligencia a palavra, primeiro ela não tem importância. Depois, quando a gente então entende que a palavra não tem importância, então a gente rejeita a palavra. Primeiro na negligência, primeiro no não dar importância. Depois, na rejeição da palavra de Deus, e ainda vejam no versículo 13, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. A gente cria sistemas para invalidar a palavra de Deus. É uma descendente, é uma espiral negativa. Como é que nós invalidamos a lei moral? Como a gente invalida um mandamento simplesmente? Primeiro negligencia, depois rejeita, depois cria um sistema para dizer, eu não preciso da palavra de Deus, eu vivo sem a palavra de Deus. A gente cria um sistema na mente, eu vivo sem oração. A gente cria uma palavra, uma força, um domínio na nossa cabeça, eu não preciso ler as Escrituras, eu consigo sobreviver, eu ando sozinho, eu não dependo da palavra de Deus, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, eu até digo para as pessoas o que é certo e o que é errado. Jesus estava dizendo que esse tipo de tradição invalida a palavra de Deus. E se eu estou defendendo que a tradição dos anciãos invalidava então a lei moral, vejam o que Jesus considera esse invalidamento. Ele vai usar uma das palavras mais duras aos fariseus. Isso é a hipocrisia, que nós lemos aqui na passagem. Algumas coisas são muito hipócritas na fé cristã, meus irmãos, e nós precisamos aprender e entender. Essa semana, dando aula aos meus alunos lá no JMC, numa das devocionais eu li esse texto que o reverendo Robert leu agora pela manhã, a oração de Mateus 6, 9 para frente, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, que nós conhecemos como Pai Nosso. Você sabia que 3 ou 4 versículos antes Jesus disse, uma coisa tenho a vos dizer, não hajam como os gentios, não façam rezas repetidas, não rezem sem pensar, não criem formas de falar sem que isso parta do coração. Vocês não podem ser assim. Os gentios fazem isso, mas vocês não. Vocês falarão com o Senhor. Quando vocês quiserem falar com Deus, vocês entrarão no quarto, vocês fecharão os seus olhos, vocês erguerão as suas mãos, vocês colocarão a sua cabeça lá no chão, vocês se ajoelharão e vocês sofrerão por serem humanos, diante de um Deus santo, maravilhoso, diante de um Deus glorioso, diante da majestade absoluta do Senhor. Vocês não repetirão coisas, pois não é a oração do Pai Nosso, a oração, a reza mais repetida do mundo. Não é uma ironia, não é uma hipocrisia. Aquilo exatamente que o Senhor Jesus disse, isso vocês não podem fazer, porque eu converso com vocês, porque vocês conversam comigo, falem com o Pai em meu nome. E o cristianismo, por mais de 1000 anos, para não dizer 2000 anos, faz da oração do Pai Nosso uma reza, inclusive inventa outras rezas. Não é uma ironia, não é uma hipocrisia. Quando o reverendo Robert leu depois, na outra passagem, quando a gente falava sobre confissão de pecados, da mesma forma, quando Jesus falou, quando se jejuaria, quando se oraria por alguém, isso precisaria ser algo do coração. O Senhor Deus não tolera blá, blá, blá. O Senhor Deus não tolera a repetição de palavras bonitas. Às vezes pensamos, mas reverendo,
Eu nem faço da oração do Pai Nosso uma reza. Eu nem oro o Pai Nosso. Ou eu também não oro Ave Maria ou outras rezas, Santo Anjo do Senhor ou outras rezas. Eu nem faço isso. Então eu estou fora disso, né? Irmãos, às vezes as orações dos cristãos, só porque elas não contêm elementos idolátricos, não quer dizer que elas não sejam rezas, vãs repetições. Não é uma ironia isso? Eu diria, não é uma hipocrisia isso? É isso que o Senhor Jesus está tratando. Por isso essa é uma passagem revolucionária, bombástica. Porque eles estavam acostumados às tradições. Eles estavam acostumados aos regramentos. Isso pode, isso não pode. Isso é, isso não é. É assim, não é assim. E o Senhor Jesus diz, o Senhor Deus não está olhando para essas coisas. Vocês estão enganados. Vocês acham que vocês estão agradando a Deus. O Senhor Deus está olhando para o coração. O coração. E no coração é que está o problema. Ninguém resolve problemas do coração com coisas externas. Aí nós vemos então que os fariseus, por conta da sua hipocrisia, obedeciam às tradições com palavras, era muito fácil falar Corbã, tudo é para o Senhor, mas desonravam os pais. Aí o Senhor Jesus diz, vocês fracassam em obedecer a Deus no coração com isso, sabiam? Isaías falou isso no capítulo 29, no versículo 3. O Senhor Deus não tolera a presença, o ajuntamento de iniquidade. Então eu vou para a terceira ideia, a terceira defesa. Se as duas primeiras ideias é que, para Jesus, pureza não é resultado do que se come ou que se bebe. Pureza tem a ver com santificação. Se para Jesus a tradição dos anciãos invalidava a lei moral, invalidava o pensamento, a terceira ideia que eu gostaria de deixar nessa manhã é que, para Jesus, somente o sangue do Cordeiro pode realmente remir pecados. Meus irmãos, o problema é o seguinte, quando nós fazemos uma oração aqui, dentro do nosso culto, Senhor, vamos fazer uma oração de confissão de pecados, o que a gente está fazendo ali? Se a gente está só dentro de um rito, se a gente está só dentro de uma prática, dentro de uma liturgia, e olha que eu gosto muito de liturgia, gosto de ordem, gosto de horários, gosto de zelo, de decência, tudo isso é muito lindo e maravilhoso, mas se eu estiver fazendo isso só porque está na liturgia, então eu posso dizer, Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, desculpa, eu não estou lembrando agora se eu tenho pecado, não estou lembrando de nenhum, mas perdoa os nossos pecados, Senhor. Liturgicamente isso é bonito, né? A gente diz, olha, a gente confessa, porque a gente agora vai ler a palavra de Deus, e então, Senhor, claro, se eu tiver algum pecado, não estou me lembrando de nenhum agora, mas se eu tiver, perdoa, Senhor, perdoa, porque o pastor está dizendo que é importante, né? Então, Senhor, irmãos, não é assim que a gente confessa pecados, meus irmãos. Nenhum pecado é confessado se ele não vir à mente, se ele não doer no nosso coração. Não existe remissão de pecado sem o sangue do Cordeiro pelo pecado, por aquele pecado que nós sabemos que é pecado. Se eu e você não conseguirmos chegar à conclusão de que estamos pecando, por que estamos pedindo perdão? Se não for claro para nós que nós somos os mais miseráveis dos homens, se não estiver claro para nós que nós somos os que mais defraudam a lei do Senhor, se não estiver claro para nós que nós negligenciamos a palavra de Deus, que nós rejeitamos a sua voz e que por causa disso nós somos levados por tradições do mundo, se isso não estiver claro, pelo que nós estamos pedindo perdão? Pelo quê? É isso que o Senhor Jesus diz. Se não identificar, se não conhecer o coração, de nada adianta pedir perdão. E então o Senhor Jesus vai falar sobre o coração. E aí vai doer um pouquinho em todos nós. Em mim, mais, que preparei essa mensagem sofrendo, meus irmãos. Vejam o que o Senhor Jesus disse. E então vem os versículos finais aqui, tão importantes da nossa passagem. Versículo 21 e versículo 22. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Me perdoem por eu usar algumas palavras gregas, é só porque algumas dessas palavras são conhecidas de nós, da nossa cultura. Você vai entender um pouquinho. A palavra mau desígnio aqui é mau pensamento, é uma palavra grega chamada dialogismoi, de diálogo, de pensamento. É aquela decisão lógica que não constrói. Uma coisa engraçada até. Mas assim, na minha cabeça é uma decisão lógica. É assim que se deve viver. Eu vou viver sem a palavra de Deus. Isso é um mau desígnio.
E eu penso que não, é só uma decisão, é uma lógica humana, é uma lógica de um coração pecaminoso, é uma lógica sofisticada, é uma lógica elaborada, é uma lógica idólatra. Vejam, maus desígnios. Às vezes a gente pensa que mau desígnio é só um pensamento mau contra alguém. Nós temos maus desígnios para conosco também. Quando nós não levamos em conta que fomos criados como filhos amados para adorá-lo na beleza da sua santidade. E então nós temos maus desígnios contra nós. Quando nós cruzamos os nossos braços, quando nós não damos um passo com ninguém, quando nós nos isolamos num pensamento auto-idolátrico, de autoimagem muitas vezes. É dali que procedem os maus desígnios do meu coração. É o que Jesus disse. E aí ele começa a usar palavras como: do coração procedem coisas como a prostituição, e a palavra é porneia, de onde nós temos o termo pornografia. Os vários vícios sexuais. É do coração que procedem os furtos, de onde nós conhecemos o termo cleptomania. Possuir, querer, furtar no coração o que não é meu, o que pertence ao outro. Querer, invejar, sofrer por alguma coisa que o outro tem e que eu deveria sorrir, me alegrar com ele, mas não, eu quero para mim. O Senhor diz como é que se trabalha no coração. Vai falar sobre adultérios, a palavra grega é moikiai. Adultério é uma das coisas mais terríveis talvez na humanidade, porque o adultério é um desprezo, há um compromisso que alguém fez, seja com o próximo, no ambiente conjugal, seja para com Deus. Deus considerou o seu povo adúltero. E o adultério é talvez uma das agressões mais terríveis à humanidade, porque ele mata o outro, enquanto o outro ainda permanece vivo. Ele passa a dar vida a outra pessoa ou a outro ídolo. O Senhor Jesus diz: vocês querem falar sobre a lavagem de mãos? Vocês querem falar sobre demonstrações públicas de piedade? Deixa eu falar sobre o que está no nosso coração, ou claro, no vosso coração, da parte de Jesus, né? Ele falando para nós. O Senhor Jesus diz: olha, existe uma outra coisa no coração do homem chamado avareza, que o termo grego é pleonexia, o voraz apetite por lucro, ganhar, querer, escravizar-se para ter, avareza. E não é avareza para conquistar, não é um apetite de lucro para conquistar grandes coisas e então fazer o bem ao próximo. Não, Senhor. É conquistar para somente eu, esbanjar nos meus prazeres, nos meus gostos. Isso é a avareza. Jesus está olhando para eles. Jesus diz: acha que eu não vejo malícia no coração de vocês? A palavra é kakóis, inclinação natural para as coisas, para ser um fora da lei. Inclinação natural para passar o limite da velocidade, inclinação natural para não honrar um pai ou uma mãe, inclinação natural para não adorar a Deus na beleza da sua santidade, malícia no coração. Jesus falando com os fariseus: porventura eu não vejo o dolo, que é o engano? Um dos exemplos clássicos na história é quando os gregos mandaram um cavalo de presente para a cidade de Troia. Isso é dolo. Isso é dolo. Enquanto eles achavam que era um presente, era uma armadilha. Um engano pensado. Isso é dolo. A lascívia é um termo grego chamado azeugeia. E é interessante a tradução. Lascívia é a perda da decência e da vergonha. Lascívia é quando fica público. Quando aquilo que pode ser um pecado que eu cometo, eu não me importo mais com isso. Eu não me importo mais com o que as pessoas pensem. Eu não ligo para a opinião das pessoas, coisas assim. Inveja, blasfêmia, que é calúnia, soberba. Jesus diz: fariseus, acham que eu não vejo em vocês soberba? A palavra grega é hiperefania, que é mostrar-se por cima. Lembrem do fariseu? Quando orava perto do publicano, e ele disse: graças a Deus que eu não sou como um desses. Fariseus, vocês acham que eu não vejo vocês querendo olhar por cima?
E por fim, a loucura é a palavra que está aqui no final do versículo 22. Depois da soberba, a loucura. A palavra grega é afrosune, que quer dizer o desprezo do bom senso. Não é a loucura como uma debilidade de cognição. É a loucura como esse bom senso não faz sentido para mim. E então pessoas agem como loucas. De onde vêm todas essas coisas? Os fariseus poderiam lavar milhões de vezes as mãos. Eles poderiam orar de pé nas praças. Eles poderiam dizer, graças a Deus que não somos como os publicanos. Graças a Deus que não somos como os pecadores. Em nada o seu coração seria mudado, porque o coração estava impuro. E por que os fariseus faziam isso, meus irmãos? Porque eles não compreendiam que somente o sangue do Cordeiro pode remir pecados. E é aqui que a gente chega para a conclusão da nossa meditação. Por que então Jesus e os seus discípulos não poderiam observar a tradição dos anciãos? Porque as tradições, na maioria das vezes, são conjuntos de instruções que afastam o povo de Deus da lei, do mandamento, de um pai amoroso a um filho que ele ama muito. Filho, essa é a instrução. Anda nela. Seja feliz, dentro dos limites. A coisa mais linda, eu uso de vez em quando essa ilustração, a coisa mais perfeita, a liberdade mais perfeita de um trem é andar nos seus trilhos. Um trem anda perfeitamente livre dentro dos seus trilhos. Se um trem quiser andar fora dos seus trilhos, ele descarrila. Os fariseus eram trens fora dos trilhos. Às vezes, meus irmãos, às vezes, o cristianismo é um trem fora dos trilhos. Quando invalida a palavra de Deus, quando os pecados são tratados assim, olha, eu tenho meus pecados, mas eu também faço coisas boas. Então eu compenso os meus pecados fazendo coisas boas, sem tratar o pecado. Às vezes, o cristianismo, sem pensar, sem refletir, acha que ser puro diante do Senhor é fazer as coisas certas na igreja. Mas fora da igreja eu posso fazer o que eu quiser. Todo o mal que a gente faz fora da igreja, faz dentro da igreja. Porque nós somos o povo de Deus, a família de Deus. Todo o pecado, toda lascívia, toda chocarrice, toda bebedeira, toda intransigência, toda desonra que qualquer cristão fizer fora dos ambientes da igreja, traz vergonha à igreja de Cristo. É claro que nem todos conseguem compreender isso. Eu sei que é um nível um pouco elevado. Mas é o que o Senhor Jesus questionou nos fariseus. Vamos falar sobre coisas reais. Se a discussão é sobre pureza ou impureza, se a questão é sobre coração ou estômago, não é no estômago que o Senhor Deus está olhando, no coração Deus está olhando. Se a questão é sobre aparência ou consciência, não é na aparência que Deus está olhando, é na consciência. Se a questão é tradicionalismos ou lei santa de Deus, o Senhor Deus está zelando por sua palavra. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para a nossa caminhada, tudo o que fizermos, que seja uma expressão de um coração santificado, de um coração que sabe que é pecador, mas que sofre, que todas as nossas ações, antes de serem expressas para fora, sejam revistas aqui dentro. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou agindo assim? Que o nosso coração receba de nós um guarda, um vigia. Não tem ninguém que pode guardar o nosso coração se não formos nós mesmos. Não é a nossa esposa que vai guardar o nosso coração com as leis, não é o nosso marido que vai guardar o nosso coração com as regras, não é a igreja que vai guardar a nossa consciência com formas. Se isso não partir de uma vida piedosa para com Deus, eu imagino que as críticas de Jesus sejam mais duras para nós do que foram para os fariseus. Os discípulos precisaram entender isso, e eles quiseram que o Senhor Jesus explicasse. E Ele explicou, graças a Deus por sua palavra. Que o Espírito Santo possa ter nos ajudado nisso nessa manhã, é a minha oração. Fechemos os nossos olhos, vamos orar. Santo e eterno Deus, os discípulos tiveram dúvidas, e muitas vezes nós também temos. Como, Senhor, poderemos nos manter puros? Como purificar a alma? Senhor,
e as tantas tradições que também estamos dentro. O quanto delas podem invalidar princípios simples, como de considerar o próximo superior a nós, como de saber que o Senhor, com a sua graça, está no meio da sua igreja, nos unindo em comunhão. Senhor, quanto da tua palavra nos mostra que os nossos pecados precisam da remissão do Cordeiro, porque sem o derramamento do sangue não há remissão de pecados. Senhor, trabalha na nossa vida. A tua palavra é luz que ilumina as áreas mais obscuras da nossa vida. E a nossa oração é que o Senhor, com a sua misericórdia e com o seu amor, continue a nos dirigir para uma consciência intensa, profunda, acerca da sua santidade. Senhor, a palavra do Senhor aos fariseus, a palavra do Senhor aos discípulos, também é a palavra para nós. Ajuda-nos nisso, Senhor. Acima de tudo, santifica o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.